Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Se você assistir à noite, que Deus abençoe a tua noite. Qualquer momento que você assistir esse vídeo, saiba de uma coisa, você está sendo abençoado e abençoada por Deus. O título da mensagem que temos hoje é um título que fala de si mesmo. Quando a loucura vira sabedoria. Quando a loucura vira sabedoria. Glória a Deus por isso. Vamos pensar nesse assunto, vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus. Pai Santo, esta pessoa que está assistindo o vídeo comigo, agora ora comigo e eu oro com ela. Pedindo ao Senhor, ó Deus, que fale aos nossos corações, que fale na nossa mente, ó Deus, e que nos traga sabedoria, mesmo que tenhamos, ó Deus, que proceder para este mundo e para muitas pessoas que se dizem sábias, que possamos proceder como loucos, mas queremos que esta loucura para este mundo seja a sabedoria do Senhor em nós. Pedimos ao Senhor para trazermos grande esclarecimento da Tua palavra, que possamos entender que os dias atuais não são diferentes dos dias passados e que os mesmos problemas que temos hoje, parecem problemas difíceis de se resolver, já foram resolvidos no passado. Por isso, o Senhor, o Deus da luz, da sabedoria, da graça, do entendimento, pode nos dar forças para resolvermos todos os nossos problemas, desde que nós pedimos ao Senhor e peçamos ao Senhor no nome de Jesus. E assim pedimos agora e oramos. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Vamos ler a palavra de Deus que está no primeiro livro de Samuel, o capítulo 21. Vamos terminar o capítulo 21 com esse título, Quando a loucura vira sabedoria. Vamos ler o versículo 10 até o versículo 13. O versículo 10 diz assim: E Davi se aprontou e fugiu naquele dia por temer a Saul, e foi para Aques, o rei de Gate. Quero lembrar você que Aques era o rei de Gate, que era a terra dos filisteus. Era uma das 5 cidades, né, que faziam parte desse grupo de filisteus, né? Ecrom, Gate, Ascalon, né? Gaza, que vocês estão vendo lá esse problema de guerra. Todas essas 5 cidades faziam parte deste grupo aí, das 5 cidades filisteias. E os servos de Aques, ou servos do rei, lhe disseram: Não é este o rei da terra? Ou não é este o rei de Israel? Não cantavam as mulheres entre elas umas às outras com danças, dizendo: Saul feriu seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Versículo 12, e Davi guardou estas palavras no seu coração e ficou muito temeroso de Aques, o rei de Gate. E nós vamos falar o porquê que Davi então teve temor, grande temor nesta hora, apesar de ter ido para Gate fugindo de Saul. Versículo 13, e ele mudou o seu comportamento, ou a sua atitude, ou a sua forma de agir, e diante deles ele fingiu-se de louco e com suas mãos arranhava as portas ou deixava marcas de arranhões na porta. Na nossa Bíblia diz que ele engravatava as portas, ou ele pendurava como um louco arranhando a porta e deixando a sua saliva pingar ou correr sobre a sua barba, né? Davi então usa essa estratégia, e ontem estávamos falando no vídeo passado sobre estratégias. Uma pergunta que nós precisamos entender: estratégias são necessárias para uma guerra somente ou para outras coisas nesta vida? Estamos sempre em guerra, estamos sempre fugindo de situações, né? Isso são assuntos que nós precisamos pensar bem, porque a nossa realidade pode ser diferente do que a que nós imaginamos. Então entendemos, como na sequência do último vídeo, que Davi agora ele tem ali então os pães, né? Que eram os pães consagrados que o sacerdote Aimeleque dá a ele. Davi entende também que quando ele fugiu da casa de Mical, ele
teve que sair pela janela, e saiu ele somente, não pôde carregar nada com ele. Então, Davi estava desprovido de uma coisa muito importante, e ali ele pede a Aimeleque, né, um favor a mais do que os dos pães que agora ele tinha alimento à vontade para comer, mas faltava-lhe uma coisa muito importante, que era a espada. Então ele pergunta a Aimeleque se Aimeleque não tinha, porventura, ali uma espada, né? Preste atenção que nós já falamos no vídeo de ontem, que ali estava também o falso, né, puritano, aquele que estava se purificando ali falsamente, chamado Doeg, né, o Edumeu, né, o Edomita, né, da descendência de Esaú. Ele estava ali porque ele era um dos oficiais do rei. Nós dissemos ontem e acreditamos que o rei o mandou como espia para ver, cercar os passos de Davi, para saber onde poderia estar Davi, e consequentemente entendeu Saul, como nós dissemos ontem, que Davi poderia procurar os sacerdotes, porque Davi era muito ligado à palavra de Deus, né? E foi ligado ao profeta Samuel, e agora, como não tinha mais segurança do lado de Samuel, e ele, para não colocar Samuel em risco de vida, ele então vai procurar ali o sacerdote. Saul entendeu bem, porque Davi foi mesmo. E ali então Davi pede a ele uma espada, se ele tivesse. Ele conta uma breve história para Davi, diz: olha, eu não tenho espada aqui, mas eu tenho né? Mas eu tenho uma espada aqui. E esta espada é a espada que você usou para matar o gigante Golias. A espada de Golias, que está envolta num pano lá perto, lá atrás da estola sacerdotal. Pode pegar. E quando ele fala isso, eu não tenho nenhuma outra, Davi diz a ele: não, esta é a melhor espada, não tem nenhuma outra igual a esta, porque esta espada contava a história da vitória de Davi e da vitória de Israel sobre os filisteus. Essa espada silenciou a afronta de mais de 40 dias que Golias estava afrontando o povo de Israel e botando o rei Saul e os seus soldados para correr, para tremerem de medo. Então aquela espada tinha uma história, e Davi diz: eu quero ter essa espada. Meu querido, quero abrir um leque aqui para dizer a você que hoje tem muita gente trocando a espada valiosa por outros instrumentos, por outras espadinhas por aí. A Bíblia diz, e a Bíblia nos leva a entender, nós somos cônscios disso, de que esta é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E as pessoas estão hoje com vergonha, se omitindo de carregar Bíblia, de levar Bíblia para a igreja. Hoje em dia a vergonha é tanta que tem grandes pregadores que dizem assim: irmãos, abra sua Bíblia ou o seu smartphone. Lembre de uma coisa: a Bíblia não te leva a pecar, a Bíblia te esclarece o pecado, a Bíblia te conscientiza do pecado, a Bíblia te mostra o pecado e a Bíblia te faz separar do pecado. Parece que foi Moody que disse: ou este livro me separa do pecado, ou o pecado me separará deste livro. Não deixe de carregar a Bíblia. A Bíblia te identifica como cristão. A Bíblia mostra as tuas vitórias em Deus. A Bíblia mostra que você já não é mais deste mundo. Então não deixe de carregar a Bíblia. E pastor, você que tiver vergonha como cristão, não oriente pessoas a carregar a Bíblia em celular, porque a Bíblia o desvia do pecado. Mas o celular tem pornografia dentro, tem assédios dentro dele, tem outras obras malignas dentro dele. Então não substitua a tua Bíblia pelo teu celular. Voltamos à palavra. Davi diz: esta é a melhor. Eu quero essa espada. Mas Davi percebeu que este Doeg estava ali. E Davi sabia que seria notificado a Saul a sua presença ali. E a Bíblia diz que Davi se apronta e Davi foge. E foge de Saul e vai para Gate. Mas por que Gate? Gate era a terra do gigante Golias.
ele era gatita, né? Da terra de Gate. Então, o que acontece? Este gigante Golias, ele agora morto já, depois de afrontar Israel, sobrou o quê? A espada dele. Mas eles conheciam a história de que Davi cortou a cabeça de Golias, que Davi levou a espada de Golias. Eles conheciam até a história da canção depois dessa grande vitória que Davi e o povo de Israel teve sobre os filisteus. E quando eles lembraram isto aí, então a Bíblia diz que essas palavras que eles disseram, olha, aí está, não é este o grande rei lá de Israel, o que as mulheres cantavam entre si, dançavam, dizendo, Saul matou milhares, mas Davi, seus 10 milhares, esse é 10 vezes mais forte do que Saul, mais perfeito que Saul, melhor do que Saul. E aquilo ali entrou no coração de Davi, e então, de sentimento de paz que ele queria ter, ele agora tem um sentimento de terror e pensa, o rei vai me matar. Mas, rapidamente, com a sua sabedoria, ele lança a mão à loucura e começa então a fazer-se de louco, a arranhar a porta, a pendurar-se na porta e a babar tanto que molhava a sua barba, a sua baba, molhava a sua barba. O rei, vendo aquilo, disse a eles, porventura, não temos doidos, loucos suficientes aqui em Gade? Eu já não tenho loucos demais por aqui para vocês trazerem mais um louco à minha presença? Deus naquela hora ali parece que cegou o entendimento daquele rei. Porque o elogio de Davi fora grande, Davi estava normal. Mas quando eles falam isso e ele sente o cheiro da morte, ele então se faz de louco. E o título da nossa mensagem é Quando a loucura vira sabedoria. E ele agindo ali, parecendo ser um louco, o rei manda então que se retire dele. E ainda pergunta ainda, vocês querem que esse louco pertença, entre, conviva dentro da minha casa? E então Davi aproveita essa oportunidade, porque ele é retirado da presença do rei, mas retirado vivo. E nós falaremos a sequência desta mensagem, onde vai parar Davi depois disso aí. Não deixe de assistir o próximo vídeo. Mas eu quero lembrar a você uma coisa. Estamos em guerra? Ou temos uma falsa paz neste momento? Na guerra tem momentos de atacar, mas tem momentos de fugir. E qual é a nossa situação hoje? Estamos em guerra ou estamos fugindo para pouparmos a nossa própria vida? Davi estava dentro de um local cheio de sacerdotes, numa cidade de sacerdotes, e ali havia um traidor, ali havia um espia, ali havia um homem cheio de maldade no coração, que quando Aimeleque fala para Davi, é a espada de Golias, o gigante que você matou lá no vale de Elá, naquela hora, aquele Doeg ali, ele deve ter imaginado o tamanho que custaria, o tamanho que seria pago pela cabeça de Davi, pelo rei Saul. De um lado, um homem buscando refúgio, de um outro, um homem sagaz, querendo arruiná-lo o máximo para crescer-se diante do rei. Nem que isso custasse a maior maldade. E você vai se assustar com os assuntos que estão por vir. Que tamanha maldade este Doeg criou. Mas nós precisamos entender, eu e você, que nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ela nos defende, sim, mas a Bíblia Sagrada também mostra pontos de ataque numa guerra, mas momentos de fuga também. A tua vida pode estar em risco, então fuja. Fuja enquanto é tempo, enquanto você tem saúde, e enquanto você tem sabedoria para criar estratégias para fugir. Davi criou uma estratégia para adquirir
a espada, adquirir favor de Elimeleque e adquirir os pães para se alimentar. Davi criou uma outra estratégia agora diante do rei de Gate, de Aquis. Ele cria a estratégia de se submeter, se lançar à loucura, fazendo-se de louco. Ele conseguiu salvar a sua vida. E a Bíblia ensina para você e para mim que nem todo tempo é tempo de atacar, é tempo de ir para cima. É tempo que Deus diz, vai que eu vou te dar a vitória. Há tempo de fugir também. Às vezes você se sente um super-homem e cede a um momento, a um diálogo, um bate-papo de celular, de Facebook, de páginas sociais, pensando que você é forte e que você vai ser superior nessa guerra. E os assédios começam. E você então começa a se deteriorar e começa a morrer espiritualmente, porque você se diz forte. Quantos pastores nós temos destruídos hoje, porque foram fortes demais aos seus olhos, mas se esqueceram que não era momento de mostrar a sua força, a sua valentia, era momento de fugir, de escapar, para não morrer espiritualmente. E possivelmente muitos deles até morreram fisicamente, porque cederam aos assédios. Assédios no sexo, assédios na finança, assédios na glória, assédios na premiação, nas propostas indecentes. E nós nos lançamos a isso, pensando que somos fortes. Você tem uma mensagem de Deus para pregar numa igreja simples e humilde, e é assediado a pregar na grande igreja, porque eles te darão uma oferta maior do que a simples e humilde poderia te dar. E você é assediado. Vai a isso. Tem um grande pregador no Brasil, era grande pregador, hoje é um lixo, mas ele já foi o maior pregador do Brasil, pregava para estádios cheios, era convidado para grandes igrejas. E um dia a secretária deste homem disse a um pastor amigo meu, qual o tamanho da tua igreja para convidar o pastor fulano de tal? E ele disse, a minha igreja tem média de 60 pessoas. Ela disse, não, eu acho que ele não vai ter agenda para a tua igreja. E ele disse, por quê? Não, porque tem uma igreja maior que o convidou para ir pregar. E esse pastor pergunta, então, se uma igreja de 1000 convidá-lo para pregar, e uma igreja de 50 convidá-lo para pregar, ele não vai na de 50, ele vai na de 1000. E ela disse, certamente, ele atende o convite que for de número maior. Hoje este sujeito não é nada. Ele conseguiu mexer com o mundo inteiro. Ele tinha uma revista evangélica que era distribuída no mundo inteiro. Hoje ele não é nada, porque cedeu-se, pensando ser forte, cedeu-se ao dinheiro, cedeu-se ao sucesso, se curvou ao sucesso, tentando ser um guerreiro, provando ser um forte. Ele foi um frouxo. E depois disso caiu na tentação sexual. E hoje é apagado. Hoje ele tenta refazer o nome, ele tenta tirar da cinza o nome que ele, pela arrogância, lançou. Era momento de fugir, mas ele quis guerrear e provar ser um grande guerreiro. Você e eu precisamos entender isso. Deus fala conosco muitas vezes, meu servo, minha serva, não faça isso. Não converse esse assunto, não vai a este lugar, não se envolva com esta pessoa. E às vezes não damos ouvido. Eu tenho um ex-funcionário que é amigo e que de vez em quando é funcionário, que ele estava andando com uma pessoa muito ruim, a pessoa se dizia até satanista, macumbeiro. E eu disse, saia da presença desta pessoa, pare de andar com ele, porque esta pessoa vai te levar para o buraco. Essa pessoa tinha, parece, o green card aqui nos Estados Unidos. O meu ex-funcionário não. O que acontece? Ele deixou de andar com ele. E esta pessoa foi apanhada pelas autoridades aqui, foi levada para a prisão. Esse que era residente aqui nos Estados Unidos. E a última informação que eu tive, que depois de preso, ele foi deportado e perdeu seus direitos de residência nos Estados Unidos da América. Mas o meu ex-funcionário
fugiu e hoje ele é convertido. Hoje ele professa o nome de Jesus, está largando os vícios, largando o mau costume para servir a Jesus. Tem momento que você tem que fazer até de louco. Quando você for assediado, finge ser de louco. É melhor você ser um louco e entrar no reino do céu, ou ser taxado como louco por usar uma estratégia de loucura para entrar no reino do céu, do que ir sábio para o inferno, aos olhos dos homens, entendedor aos olhos dos homens, conhecedor aos olhos dos homens, doutor aos olhos dos homens, e com esse bando de títulos e de nomeações você ir para o inferno, nomenclaturas você ir para o inferno. Fuja enquanto é tempo. Use a estratégia mais simples possível que tiver que usar. Mas enquanto é tempo, fuja! Tem um livro escrito por Nick Cruz, Foge, Nick, Foge. Um lindo livro que eu li na minha adolescência. Esta é a palavra de ordem. Quando Deus te mandar combater, combata, porque Deus vai te dar a vitória. Mas quando Deus te mandar fugir, fuja, porque na fuga está a tua vitória. Enquanto você fugir das tramas, dos assédios do diabo e do teu inimigo, você estará vivo na presença de Deus. Os discípulos estavam com medo. E Jesus chega, entra e diz para eles: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Seja na guerra ou seja na fuga, se você tem a paz de Jesus com você, você já é vencedor e vencedora. Não importa o que vão pensar de você, não importa se vão te chamar de louco. O importante é Deus se agradar do que você faz. Eu sei que muita gente me trata como um tolo, como um louco, como um destruído, como um cara cheio de insucesso, que poderia ter sucesso maior. Mas não importa o que eles pensam ou dizem de mim. O que importa é que este livro aqui me levou a ter o nome escrito no livro da vida. E lá em cima tem um Todo-Poderoso sentado num trono. E ele sabe o meu nome, ele tem o meu nome nas suas mãos. Para o mundo eu sou louco, mas para ele eu adquiri a sabedoria e a alegria da salvação depois que encontrei com Jesus. Dê a tua vida a Jesus, ande com Jesus, ame Jesus, convide Jesus para estar com você todos os momentos da tua vida e não se desapegue da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, vou entregar agora a minha consagração ao Senhor. Hoje eu bati a minha meta. Hoje eu consegui orar 3 horas e quase 15 minutos de joelhos ininterruptos, sem parar, porque Deus foi comigo. Hoje eu consegui, glória a Deus, e quero que isso seja um hábito na minha vida, ajoelhar e só levantar depois que eu sentir completamente agraciado por Deus. Deus te abençoe e te guarde. Pastor Riva Martins, abraço meu e até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus.